Mãe, olha o que está acontecendo. A praga está devastando a terra e só está piorando. Há enchentes em várias partes da China. E a fome certamente virá em seguida. Sim. Todos estão com muito medo. Esse é o início dos grandes desastres? Parece que é, sim. Mãe, se os grandes desastres já começaram, mas não recebemos o Senhor, isso não significaria que Ele nos lançou nos desastres? Ah, não. Uma coisa dessas seria terrível. A nossa fé durante esses anos teria sido em vão. O que deveríamos fazer? Não podemos nos conformar com isso. O Apocalipse diz que o Senhor Jesus virá antes dos desastres. Já que os grandes desastres chegaram, o Senhor já deveria estar aqui. Nós temos de ir procurá-lo. Procurá-lo? Procurar onde? Este mundo é tão grande e não sabemos onde procurar. Pai, como pode dizer isso? Eu já lhe disse tantas vezes, mas o senhor nunca ouve. A Relâmpago do Oriente disse que o Senhor Jesus retornou, que Deus Todo-Poderoso realiza a obra de julgamento e expressa muitas verdades, mas o senhor não quer investigar. Agora que os desastres chegaram, você teme ser excluído por Deus. Isso parece urgente. De quem é a culpa? Isso é por ignorância e insensatez. Xiamin, sempre nos diz para investigar a Relâmpago do Oriente, mas eu já lhe disse muitas vezes. Todos os pastores dizem que isso é heresia e que o PC chinês a define como uma seita. Ela é terrivelmente oprimida pelo partido. Não pode ser o verdadeiro caminho. É verdade. Por que é tão obcecado pela Relâmpago do Oriente? Xiamin, seu pai está certo. Como crentes, deveríamos ouvir os pastores e seremos arrebatados no fim. Não podemos investigar a Relâmpago do Oriente. Arrebatados no fim? Os desastres já estão nos atingindo, mas vocês ainda não acordaram. Vocês estão sendo tolos. Por que sempre ouvem os pastores e presbíteros? Por que não dão ouvidos ao Senhor Jesus? Ao Senhor Jesus? O Senhor Jesus disse: Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo, saí-lhe ao encontro. O pessoal da Relâmpago do Oriente já recebeu o Senhor e testifica a obra de Deus Todo-Poderoso. Se não a investigarmos, nós estaremos condenados. Sim, pai, mãe, o Xiamin tem razão. Temos de seguir as palavras do Senhor Jesus para receber o Senhor. Os clérigos continuam dizendo que o Senhor voltará, mas ninguém no mundo religioso o recebeu. Só a Relâmpago do Oriente testifica que ele retornou. Se nós não investigarmos, definitivamente vamos cair em um desastre e morrer. Dessa forma, o clero não poderá nos salvar. Isso. O Senhor Jesus disse: Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo, saí-lhe ao encontro. A Relâmpago do Oriente tem testemunhado que o Senhor voltou. Ela sofreu décadas de repressão pelo Partido Comunista. Mas continua compartilhando o Evangelho. E à medida que o Evangelho do Reino se espalha pelo mundo, ela se torna mais vibrante. Isso só pode ser a obra de Deus. Pai, mãe, nós não podemos continuar sendo desorientados pelo clero. Precisamos romper essa barreira e investigar a Relâmpago do Oriente. Essa é a única maneira. Ele tem razão. Showdown, eu acho que o Xiamin está certo. Que tal nós investigarmos isso? Investigar? Não podemos esperar a morte. Não há necessidade. Pense nisso. Se a Relâmpago do Oriente fosse a senda verdadeira, por que a maioria do clero não a seguiria? Se Deus Todo-Poderoso fosse o Senhor Jesus que retornou, por que ele não acabaria com o PC chinês? Em vez disso, ele está sendo oprimido e perseguido em toda parte pelo partido. Pai, o senhor entendeu tudo errado. Entendi tudo errado? Quando o Senhor Jesus apareceu e operou, ele também não foi perseguido pelo governo e pelo mundo religioso? Seus discípulos e seguidores também tiveram que fugir. Mas ainda assim espalharam seu evangelho até os confins da terra. O senhor diria que a aparição e a obra dele não eram o caminho verdadeiro? É claro que não. O PC chinês e o mundo religioso, as maiores forças no mundo atualmente, são as forças mais malignas contra Deus, mas não derrotaram a Relâmpago do Oriente. O que isso quer dizer? Tudo que vem de Deus prosperará, e nenhuma força derrubará isso. Exato. Acho que a Relâmpago do Oriente é uma obra de Deus. Do contrário, não seria tão vibrante. Isso é verdade. Xiamin, o clero vem dizendo que qualquer um que aceitar a Relâmpago do Oriente será expulso. Não devemos investigá-la. O partido e o mundo religioso a condenam.
e todos acreditam no que eles têm a dizer. Mesmo que esse seja o verdadeiro caminho, essa seria uma senda difícil de trilhar. Com certeza seríamos condenados e expulsos pelo clero. Pai, nossa senda seguindo o Senhor Jesus é a senda da cruz. Se tememos a morte, podemos segui-lo? Se Deus Todo-Poderoso for o Senhor que retornou, temos que aceitá-lo. Mesmo condenados e expulsos pelo mundo religioso, não podemos ser rejeitados pelo Senhor. O Senhor Jesus disse: quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida, por amor de mim, achá-la. Essas são palavras verdadeiras. Os que aceitam e seguem a Cristo, mas não têm coragem e temem a morte, não são aprovados. Apocalipse diz que os medrosos não podem entrar no reino dos céus. Ei, você não vê que as palavras relâmpago do Oriente são de uma das profecias do Senhor Jesus? Qual é a profecia? O Senhor Jesus disse: assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. A relâmpago do Oriente não cumpre o que o Senhor profetizou? Então existem mistérios na relâmpago do Oriente. Existem. Parece que devemos mesmo investigá-la. Que tal lermos as palavras de Deus Todo-Poderoso online? Existe muita coisa online. Vou colocar um vídeo com a leitura das palavras dele para vocês. Tá bom. Vamos. Showdown. Vamos ouvir as palavras e ver do que se trata a relâmpago do Oriente. Você não sabe o que o clero está dizendo sobre ela? Conhece a Bíblia mais do que o pastor? Se não quiser, não tem problema. Eu vou ouvir. Ei, Mãe, aqui. Mãe, sente-se. O raio ilumina do Oriente até o Ocidente. Minhas palavras são tais que o homem reluta em abrir mão delas e, ao mesmo tempo, as considera insondáveis, mas se regozija nelas ainda mais. Como um recém-nascido, todos os homens estão felizes e alegres, celebrando a minha vinda. Por intermédio da minha voz, trarei todos os homens perante mim. Daí em diante, eu entrarei formalmente na raça humana para que venham me adorar. Com a glória que eu irradio e com as palavras de minha boca, farei com que todos os homens venham perante mim e vejam que o relâmpago ilumina desde o Oriente e que também desci no Monte das Oliveiras no Oriente. Eles irão ver que há muito tempo estou na terra, não mais como o filho dos judeus, mas como o relâmpago do Oriente. Pois há muito tempo ressuscitei, saí do meio da humanidade e reapareci com glória entre os homens. Eu sou aquele que foi adorado incontáveis eras atrás. E também sou o bebê abandonado pelos israelitas incontáveis eras atrás. Além disso, eu sou o todo-glorioso Deus Todo-Poderoso da presente era. Amém. Mãe, a senhora acha que essa é a voz de Deus? Isso é maravilhoso. Realmente não é ruim. Parece dar testemunho de Deus. Nós devemos investigá-la. Tem razão. Sinto-me da mesma forma. Tenho lido muitas palavras de Deus Todo-Poderoso online e vi o quanto elas têm autoridade e poder e revelam muitos mistérios da Bíblia. Sinto que essa é a voz de Deus, que o Deus Todo-Poderoso é o Senhor Jesus que retornou. Xiaomin, as palavras de Deus Todo-Poderoso são especiais. Mas dizer que ele é o Senhor Jesus que retornou é impossível. Eu não vi o Senhor Jesus descer em uma nuvem. Então eu não posso crer em nenhum testemunho. Pai, Os pastores dizem que a relâmpago do Oriente crê em um ser humano. As palavras de Deus Todo-Poderoso são muito boas. Mas ele é uma pessoa. Como pode dizer que ele é o Senhor que retornou? mãe, uma pessoa falaria com tanto poder e autoridade? Expressaria a verdade? Eu acho que não. Só Deus é a verdade. São tantas verdades expressas que essa deve ser a aparição do Senhor. Vê-lo como uma pessoa e não ouvir a voz de Deus é a maneira mais fácil de errar. Quando o Senhor Jesus apareceu e operou, os fariseus judeus não o condenaram como um ser humano? Eles também o pregaram na cruz
e foram amaldiçoados por Deus. Verdade. Nós devemos aprender com a lição deles. Sim. Pai, mãe, vamos ler algumas das palavras de Deus Todo-Poderoso. Poderemos dizer se Ele é o Senhor que retornou. Nós realmente devemos ler as palavras dele. Sim. É, Pai, vamos ler as palavras de Deus Todo-Poderoso. Xianmin, os pastores disseram... Oi, sim, Oi, gente. tia. Entre. Oi, vocês Ah, dois. é a Ruijan. Há quanto tempo? Muito tempo. Ruizan, Oi? aprendeu bastante nesses meses em que compartilhou o evangelho? Com certeza. Eu aprendi muito. Você aprendeu muito? Sim. Precisa nos contar disso. Tá bom, Aqui, vamos. sente-se. Sente-se. Conte-nos tudo o que você aprendeu. Jodal, tenho boas notícias para contar. É? Eu recebi o Senhor. O Senhor Jesus realmente retornou. Juntou-se a Relâmpago do Oriente. Sim. A Relâmpago do Oriente, a aparição e a obra do Senhor Jesus. Tia Ruijan, estamos investigando a Relâmpago do Oriente. É mesmo? É. E o que vocês acham? Ruizan, como pode ter certeza de que Deus Todo-Poderoso é a aparição do Senhor Jesus? Estive em contato com os membros da igreja deles e lemos as palavras de Deus Todo-Poderoso. Percebi que todas as palavras de Deus Todo-Poderoso eram a verdade. Cada palavra foi direto ao meu coração e me livrei de algumas de minhas noções e imaginações. Eles também compartilharam testemunhos que foram convincentes para mim. Eu acabei tendo certeza de que Deus Todo-Poderoso é o Senhor Jesus que retornou. Leia as palavras dele para ver. Elas provarão isso para você, sem sombra de dúvida. A Bíblia profetiza que o Senhor virá em uma nuvem, que ele voltará como partiu. Quando voltar, ele deverá voltar em uma nuvem. Mas a Relâmpago do Oriente diz que Deus Todo-Poderoso é o Senhor Jesus que retornou. Isso é diferente do que a Bíblia profetiza. Sim. Deus Todo-Poderoso é uma pessoa. Como pode dizer que ele é o Senhor Jesus que retornou? Eu não aceito isso. Ruijan. Deus Todo-Poderoso é uma pessoa comum. Como pode dizer que ele é o Senhor que retornou? Isso. Jodal, Shufan, existe um mistério nisso tudo. Por que o Senhor Jesus disse que as ovelhas de Deus ouvem sua voz? É assim que você pode distinguir as virgens sábias das tolas. O que quer dizer com isso? Sem ler as palavras de Deus Todo-Poderoso, como você ouviria a voz de Deus? O clero religioso, os fariseus dizem coisas para condenar a aparição e a obra de Deus. E você é desorientado? Ao investigar o caminho verdadeiro, deveríamos nos basear nas palavras do clero ou nas do Senhor Jesus? Nas palavras do Senhor Jesus, é claro. Isso aí. Sim. E o Senhor Jesus não se parecia com uma pessoa comum? A encarnação é um grande mistério. Ninguém reconheceria Deus na carne sem o esclarecimento do Espírito Santo. Sim. Quando o Senhor Jesus apareceu e operou, perguntou a seus discípulos: Quem dizeis que eu sou? Todos eles disseram que ele era um profeta. Somente Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sim. Esse era o esclarecimento do Espírito Santo. Sem isso, ninguém poderia reconhecer Deus na carne. É mesmo. Quando os fariseus ouviram as palavras do Senhor Jesus, reconheceram o poder e a autoridade delas, mas não conseguiram ouvir a voz de Deus. Então o Senhor os abandonou. Por isso, temos de aprender a ouvir a voz de Deus. Não podemos ser desorientados pelo clero, esses fariseus. Exatamente. Mas como seria possível os pastores serem fariseus? Ouvir o clero está alinhado com a Bíblia. Com base em que pode afirmar que o Senhor retornou em carne nos últimos dias? A Bíblia profetizou que o Senhor viria encarnado nos últimos dias. Profetizou? Sim. O Senhor Jesus disse: Estai vós apercebidos, porque numa hora em que não penseis, virá o Filho do Homem. E em Lucas 17, 24 e 25 está escrito: Assim como um relâmpago ilumina desde uma extremidade do céu até a outra, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro é necessário que ele padeça e seja rejeitado por esta geração. Amém. O que está declarado nessas profecias? O Filho do Homem. A vinda do Filho do Homem. Isso mesmo. A que se refere o Filho do Homem? Refere-se a Deus tornando-se carne. Seu corpo espiritual não poderia ser chamado de Filho do Homem, certo? Então as profecias sobre o Filho do Homem se referiam à encarnação. Isso mesmo. Por fora, ele se parece com uma pessoa normal, já que Deus encarnou como Filho do Homem. E é por isso que as pessoas resistem a ele e o condenam com base em noções. Nos últimos dias, Deus Todo-Poderoso encarnado faz a obra de julgamento. Ele expressa as verdades que salvam e limpam a humanidade. A resistência insana, a condenação e a opressão do PC chinês e do mundo religioso contra ele
cumprem a profecia do Senhor Jesus. Mas primeiro é necessário que ele padeça e seja rejeitado por esta geração. Amém. Essa comunhão está alinhada com os fatos e com a Bíblia. Sim, está. Showdown, parece que o Senhor realmente retornará em carne. O Senhor Jesus é o único Deus encarnado. Todos os cristãos sabem disso. Huizan, não consigo aceitar que Deus Todo-Poderoso é o Deus encarnado. Todo o clero da igreja diz que Deus Todo-Poderoso é uma pessoa comum, que não seria possível ele ser a encarnação. A comunhão foi muito clara. Como ainda não entendeu? Devemos examinar o caminho verdadeiro pelas palavras do Senhor Jesus. Não podemos ouvir as palavras enganosas e diabólicas dos pastores. Pai. Eugene, conte-nos. Como você teve certeza de que Deus Todo-Poderoso é a aparição de Deus encarnado? Chofan, essa é uma pergunta muito importante. Vamos ler as palavras dele sobre isso. Vamos. Excelente. Aqui. Showdown. Tá bom. Aqui, eu vou ler. É aqui. Aquele que é Deus encarnado há de possuir a essência de Deus. E aquele que é Deus encarnado há de possuir a expressão de Deus. Uma vez que se torna carne, Deus há de gerar a obra que intenciona fazer. E já que Deus se torna carne, ele há de expressar o que ele é e de ser capaz de trazer a verdade ao homem, de conceder-lhe vida e de lhe indicar o caminho. A carne que não contém a essência de Deus, decididamente não é o Deus encarnado. Disso não há nenhuma dúvida. Se o homem pretende investigar se é a carne de Deus em pessoa, deve corroborar isso a partir do caráter que ele expressa e das palavras que ele profere. O que quer dizer que, para corroborar se é ou não a carne de Deus em pessoa, e se é ou não o caminho verdadeiro, deve-se discriminar com base em sua essência. E assim, ao determinar se é a carne de Deus encarnado, a chave está em sua essência, sua obra, declarações, caráter e muitos outros aspectos, em vez de na aparência exterior. Isso foi muito bem dito. Uma vez que se torna carne, Deus será capaz de trazer a verdade ao homem, de conceder-lhe vida e de lhe indicar o caminho. O Senhor Jesus também disse: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Amém. Essa é a senda para reconhecer Deus encarnado. Então, o que está escrito aqui é fundamental. Exato. A obra e a aparição de Deus encarnado nos últimos dias são principalmente para expressar verdades para a obra de julgamento. Cristo tem a aparência de uma pessoa, mas sua essência é divina e ele pode expressar a verdade. É por isso que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Como ele expressa a verdade, tem de ser a aparição de Deus. Ele é exatamente o mesmo que o Senhor Jesus. Ele é Deus na carne, sem dúvida. Então, não importa o quão comum Cristo pareça fisicamente, contanto que ele possa expressar a verdade, julgar, limpar e salvar a humanidade, então esse é Cristo, esse é o Salvador. Alguém que não pode expressar a verdade para salvar o homem não é Cristo. Vamos pensar nisso. Quando o Senhor Jesus apareceu e operou, ele estava na carne, não em seu corpo espiritual. Sim. Sim. Então, por que nos referimos a ele como Cristo, como Deus na carne? Ele foi crucificado pela humanidade, realizando a obra de redenção. Ele revelou os mistérios do reino dos céus e nos deu o caminho da confissão e arrependimento. Sim. Podemos dizer que o Senhor Jesus era Deus encarnado, com base em sua obra e suas palavras. Isso. Ninguém poderia dizer que temos fé em uma pessoa. Nisso você tem razão. Huizan, em que você baseia seu testemunho de que Deus Todo-Poderoso é Deus na carne? Na obra e nas palavras de Deus Todo-Poderoso, é claro. Deus Todo-Poderoso está fazendo a obra de julgamento e purificação nos últimos dias, baseado na obra de redenção do Senhor Jesus. Ele expressa as verdades que salvam plenamente a humanidade e nos revelou os mistérios do plano de gerenciamento de Deus, as intenções de Deus, o caráter de Deus e suas exigências para a humanidade. Ele julgou e expôs a raiz das trevas e do mal no mundo, e a verdade da corrupção do homem. Ele também nos deu a senda para sermos libertos do pecado, para sermos limpos e salvos. Tudo isso são coisas que nunca ouvimos antes. Pois é. As palavras de Deus Todo-Poderoso nunca foram ditas por Deus na era da lei ou na era da graça. Isso cumpre a profecia do Senhor Jesus.
Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Amém. E em 1 Pedro 4,17 está escrito: Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Amém. É por isso que eu tenho certeza de que Deus Todo-Poderoso é Deus encarnado, que Ele é o Senhor Jesus que retornou. Graças ao Senhor. Ei, Showdown. Deus Todo-Poderoso expressou essas verdades. Ele provavelmente é o Senhor Jesus que retornou. Não sei se Deus Todo-Poderoso é ou não o Senhor Jesus que retornou. E eu não aceitarei isso, a não ser que o mundo religioso o reconheça como tal. Sem que a maioria do clero concorde, eu não aceitarei isso. Pai, Você... o senhor acredita em Deus ou no clero? São eles que podem nos levar ao reino de Deus? Não temos nem certeza se eles entrarão ou não. Já chega. Eu vou concordar com eles. Eu simplesmente não acredito que Deus viria e rejeitaria a comunidade religiosa. Showdown. Pai. Por que você Pai, insiste em Showdown. se apegar ao clero? O pastor é seu senhor, então? Pai, Que velho antiquado. Meu Deus, ele é teimoso. Ele acredita cegamente no clero. Isso cumpre as palavras do Senhor Jesus. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Porque me viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. São poucos os que seguem o Senhor Jesus na senda da cruz. De fato. Hoje eu vi sua verdadeira face. Ele não é crente no Senhor Jesus. Ele acredita no clero. Ruide, vamos esquecê-lo. E continuar com a comunhão. Hã? Ruide, você dizia que Deus Todo-Poderoso faz a obra de julgamento e purificação. Conte-nos mais sobre isso. conte-nos mais. Nossos pecados foram perdoados por nossa fé no Senhor. Deus deve nos levar para o seu reino quando ele retornar nos últimos dias. Por que ele daria outro passo para nos julgar e purificar? Sim. As palavras de Deus são bem claras a esse respeito. Vou mostrar. Aqui. Então eu vou ler. Você só sabe que Jesus descerá durante os últimos dias. Mas como exatamente ele descerá? Um pecador como vocês, que acaba de ser redimido e não foi mudado ou aperfeiçoado por Deus, pode estar alinhado com as intenções de Deus? Para você que ainda é do seu antigo eu, é verdade que você foi salvo por Jesus. E que você não é do pecado por causa da salvação de Deus. Mas isso não prova que você não é pecador e não é impuro. Como você pode ser santo se não foi mudado? Por dentro, você está cercado por impurezas, é egoísta e ignóbil. Mas ainda deseja descer com Jesus. Como poderia ser tão sortudo? Você pulou uma etapa em sua crença em Deus. Você foi redimido, mas não foi mudado. Para estar alinhado com as intenções de Deus, Deus deve fazer pessoalmente a obra de mudar e limpar você. Caso contrário, você será incapaz de alcançar santidade, visto que só foi redimido. Assim, não será qualificado para compartilhar as boas bênçãos de Deus, pois você perdeu um passo na obra de Deus de gerenciar o homem, que é o importante passo de mudar e aperfeiçoar. Você, um pecador que acaba de ser redimido, é incapaz de herdar diretamente a herança de Deus. Você pulou uma etapa em sua crença em Deus. Você foi redimido, mas não foi mudado. Ruijan, então isso significa que fomos redimidos pela fé, mas não fomos libertos do pecado nem purificados, por isso não entraremos no céu? Exatamente. Vamos continuar lendo. Agora eu vou ler. Tá. Embora tenha vindo para o meio dos homens e feito muita obra, Jesus apenas completou a obra de redimir toda a humanidade e serviu como oferta pelo pecado do homem. Ele não livrou o homem de todo o seu caráter corrupto. Salvar o homem plenamente da influência de Satanás não exigiu apenas que Jesus se tornasse a oferta pelo pecado e carregasse os pecados do homem, mas também exigiu que Deus fizesse uma obra maior ainda para livrar o homem completamente de seu caráter satanicamente corrupto. E assim, depois que o homem teve seus pecados perdoados, Deus retornou para a carne, para guiar o homem até a nova era, e começou a obra de castigo e julgamento. Esta obra tem trazido o homem a um âmbito superior. Isso é muito esclarecedor.
Portanto, o Senhor Jesus apenas realizou a obra de redenção. E Deus Todo-Poderoso veio para julgar e limpar a humanidade. É isso mesmo. Não é surpresa que eu ore e confesse, mas não mude depois desses anos de fé. Continuo mentindo e pecando. Agora eu entendo o porquê. É isso mesmo. A obra de redenção do Senhor Jesus só perdoou nossos pecados, mas não resolveu nossa natureza satânica pecaminosa que é contra Deus. Natureza satânica? Sim, como arrogância, engano, maldade e também aversão à verdade. Somos controlados por essas coisas e não podemos deixar de mentir, pecar e resistir a Deus o tempo todo. Não é surpresa que estejamos sempre pecando e confessando, confessando e pecando. E não escapemos do pecado. Essa é a raiz do problema. Sim. Deus Todo-Poderoso expressa a verdade e nos julga para resolver nossa natureza satânica e nos libertar dos laços do pecado para podermos nos submeter e adorar a Deus. Então poderemos ser ganhos por Deus e entrar em seu reino. A questão de pecar se resolve ao aceitarmos o julgamento de Deus Todo-Poderoso. Isso é maravilhoso. Sim, é. Todos na Igreja de Deus Todo-Poderoso experimentam isso. Eles testificam que, depois de ser julgados pelas palavras de Deus, podem ver a verdade de como Satanás os corrompeu e ganham entendimento do caráter justo de Deus. Eles têm um coração temente a Deus, detestam a si mesmos e se arrependem de verdade. Você verá isso se ler alguns dos testemunhos experienciais online. Quais são os tipos de testemunhos? Shufan, são muitos tipos. Há os sobre o arrependimento verdadeiro após o julgamento das palavras de Deus, sobre praticar a verdade e ser uma pessoa honesta, sobre submeter-se a Deus por meio de provações, sobre ganhar o verdadeiro autoconhecimento por meio da poda, sobre ficar firme durante a perseguição do grande dragão vermelho, envergonhar Satanás e ser um vencedor, sobre conhecer o caráter justo de Deus e passar a amá-lo verdadeiramente e muito mais. Eles conseguiram me convencer completamente. Como haveria tantos testemunhos maravilhosos se essa não fosse a obra de Deus? Eles aceitaram o julgamento de Deus e foram limpos, tornando-se vencedores. Isso é muito abençoado. Sim. Os que aceitam a Relâmpago do Oriente são transformados em vencedores. Mas, em meio aos desastres, temos tateado cegamente. Isso é uma pena. Deus Todo-Poderoso é o Senhor Jesus que retornou. E se não o aceitarmos, estamos só esperando para morrer. Com certeza. As palavras de Deus Todo-Poderoso têm todas as verdades que limpam e salvam o homem. É como um raio de luz do Oriente que agora brilha no Ocidente. Mais e mais pessoas que anseiam pela aparição de Deus estão investigando a obra e as palavras de Deus Todo-Poderoso. O que cumpre o que o Senhor Jesus disse. Assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Amém. Amém. A obra e as palavras de Deus Todo-Poderoso são o relâmpago do Oriente. A obra de Deus é tão prática. Sim, perderemos nossa chance de sermos arrebatados se não investigarmos isso. Tem razão. O clero já nos prejudicou demais. Crer neles, de fato, é tolice e cegueira. E nos levaria a desastres, ao choro e ao ranger de dentes. Eu não posso mais ouvi-los. Tenho que aceitar Deus Todo-Poderoso. Graças a Deus. Tia, vamos ler mais das palavras de Deus. Vamos. Vamos nos sentar. Está bem.